Enormes massas de pedras formando pirâmides perfeitas. Todo mundo já viu os edifícios egípcios mais reconhecíveis e temos uma ideia aproximada do que há dentro deles. Mas o que há sob as pirâmides? Acontece que sob a terra egípcia existem tantos mistérios quanto na superfície. Esse é o Infinito, e nesse episódio você descobrirá que coisas estranhas estão acontecendo e estão sob as pirâmides agora. O segredo da pirâmide de Gizé. Em 10 de novembro de 1993, o documentário de 1 hora O Mistério da Esfinge foi exibido no horário nobre para 30 milhões de telespectadores americanos. O filme ainda ganhou um Emmy na categoria Notícias e Documentários de Melhor Pesquisa. O trabalho se concentrou nas extensas pesquisas geológicas e sísmicas realizadas em torno das pirâmides de Gizé de 1991 a 1993 por uma equipe de egiptólogos liderada por John Anthony West. O que John e sua equipe descobriram durante esses estudos chocou a todos. Durante o registro dos dados geológicos, foi revelado que a esfinge não tem 4.500 anos, como comumente se acreditava, mas é muito mais antiga. Talvez tenha até mais de 10 mil anos. Ou seja, estava em seu lugar desde os tempos em que a civilização egípcia que todos estudamos na escola ainda não existia. Essas pesquisas também ajudaram a descobrir uma enorme rede de túneis e salas anteriormente desconhecidas diretamente sob a esfinge, nas profundezas do deserto. Espectadores e historiadores de todo o mundo se fizeram uma única pergunta: o que isso tudo significa? Que segredos todas essas catacumbas inexploradas poderiam guardar? Ao mesmo tempo, outra equipe do engenheiro alemão Rudolf Gantenbrink lançou um pequeno robô equipado com uma câmera em um túnel estreito de 20 por 20 centímetros dentro da Grande Pirâmide de Gizé. O robô não foi longe o suficiente. Depois de apenas 60 metros, ele chegou a um beco sem saída. Na frente dele havia uma porta real feita de um material parecido com um mármore ou calcário, mas o mais estranho era que a porta tinha 2 maçanetas de latão. Tal metal como o cobre nunca foi encontrado em nenhum outro lugar a não ser na Grande Pirâmide de Gizé, também conhecida como Pirâmide de Khufu. O fato de que, em grandes profundidades, um robô de pesquisa tenha tropeçado em uma porta com maçanetas de cobre literalmente deixou os cientistas perplexos. Mas ainda mais interessante era a pergunta: o que poderia estar por trás dessa porta? Curiosamente, o governo egípcio chamou a porta de farsa e proibiu mais pesquisas. Apesar de todas as ofertas para entregar o robô a cientistas locais para abrir a porta e ver o que havia por trás dela. John West e sua equipe foram expulsos do território das pirâmides. Em 1995, John queria voltar a começar a explorar novamente, mas a petição foi negada. Por que as autoridades não deixaram os cientistas continuarem as pesquisas? Talvez eles estejam escondendo algo. Ou eles acham que o trabalho é inútil? Diz pra mim nos comentários e fique ligado para aprender ainda mais segredos e mistérios do Egito Antigo. Em um dos arquivos foi encontrado um registro de como, em 1817, o cônsul britânico general Sir Henry Salt, juntamente com o italiano Giovanni Caviglia, descobriram uma enorme tumba a oeste das pirâmides de Gizé, que era a entrada de um labirinto gigante de passagens subterrâneas. Infelizmente, os dois homens não eram historiadores, então a rede subterrânea não tinha valor científico para eles. No entanto, histórias e registros que sugerem a existência de todo um mundo subterrâneo sob as pirâmides existem há milhares de anos. Se você se lembra das antigas lendas gregas, pode ver um grande número de referências a um complexo subterrâneo chamado Labirinto, próximo à pirâmide de Hawara, a cerca de 85 quilômetros de Gizé. Jâmblico, filósofo sírio do século IV d.C., escreveu que a entrada para o submundo das passagens e túneis fica dentro do corpo da esfinge. Mas para que serviam todas essas longas passagens e quem as construiu? Eletricidade no Egito Antigo. Logo abaixo da concha de pedra, a pirâmide é construída com diferentes tipos de calcário. Como diz uma das teorias, esse material foi escolhido especialmente para distribuir uniformemente o peso da própria pirâmide. Mas todos os túneis e passagens subterrâneas eram feitas de granito, uma das pedras mais fortes da Terra, da qual não há muito em todo o deserto. Acontece que foi obviamente importado do exterior de propósito. Ou seja, centenas de milhares de toneladas de granito chegaram nos navios e foram transferidos por uma distância enorme para construir túneis dentro da pirâmide. Vamos concordar que é estranho. Então aqui a teoria diz que o granito foi escolhido graças às suas características específicas. É levemente radioativo e cravejado com grande quantidade de cristais de quartzo. Você provavelmente ouviu falar dos relógios de quartzo, que são carregados pelos movimentos dos ponteiros. O mesmo princípio foi usado pelos autores das pirâmides. O quartzo ionizou o ar ao seu redor e sua condutividade elétrica aumentou. Mas por quê? O Planalto de Gizé está localizado no topo do sistema de rios subterrâneos.
Para confirmar isso, há um fato, que há cerca de 100 anos, o Nilo rompeu suas margens e fluiu perto das pirâmides. É possível que as pirâmides tenham sido construídas para gerar energia por meio dos rios, através do efeito piezoelétrico. Múmias na areia. A pirâmide de Djoser é o mais antigo grande edifício de pedra que sobreviveu até hoje. Foi construída por volta de 2650 a.C. e é historicamente o primeiro de uma série de famosas pirâmides egípcias. A área do complexo do templo ao redor é bem estudada. No entanto, os arqueólogos que investigam a área entre a pirâmide e o fosso seco ao redor dela se depararam com uma descoberta completamente inesperada. Nas imediações da estrutura do culto, os cientistas encontraram várias dúzias de múmias enterradas no chão. Vários corpos embalsamados estavam em caixões de madeira decorados com inscrições e desenhos. Segundo os arqueólogos, as inscrições não formam um texto coerente. Aparentemente, o artista que pintou os caixões era analfabeto e simplesmente tentou reproduzir o que via. Essas sepulturas pertenciam a pessoas de origem desconhecida, e os sepultamentos ocorreram em uma época em que o território do Egito estava sob domínio persa, e depois foi conquistado por Alexandre, o Grande. Acima de tudo, os cientistas ficaram impressionados com o fato de as múmias terem ficado na areia por 4.000 anos e meio e ainda sobreviverem até hoje. A Pedra de Roseta. A Pedra de Roseta é um fragmento de um antigo metal egípcio no qual está esculpido o decreto sagrado que estabelece o culto ao rei egípcio Ptolomeu, de 13 anos. A inscrição foi feita em 196 a.C. A pedra foi descoberta na cidade costeira de El Rashid, durante a campanha egípcia de Napoleão em 1799. Derrotadas na África, as tropas de Napoleão a entregaram aos britânicos. A pedra está agora em exibição no Museu Britânico, em Londres, e é uma exposição popular. Mas por que é tão notável? A Pedra de Roseta contém 3 textos idênticos escritos em hieróglifos egípcios antigos. Escrita demótica egípcia, que era usada para fins cotidianos, e grego. A inscrição na pedra é bastante comum para esse período. Mas a pedra adquiriu um significado histórico extraordinário, no âmbito da moderna egiptologia europeia. A combinação dos alfabetos na pedra permitiu a Jean-François Champollion decifrar e ler hieróglifos egípcios na década de 1820. Decifrar os hieróglifos revelou a cultura linguística e textual de toda uma civilização que manteve registros históricos, literários e administrativos por mais de 3.000 anos. Embora outras inscrições e fatores também tenham desempenhado um papel importante na decifração original, a Pedra de Roseta chamou a atenção do público e se tornou um símbolo de todas as tentativas de estudar outras culturas e até outros mundos. Foi tão influente que até a sonda espacial lançada pela Agência Espacial Europeia em 2004 recebeu o nome de Roseta. Caixas pretas. Um dos achados mais estranhos e incompreensíveis descobertos perto das pirâmides, ao sul de Gizé, são 24 caixas de granito preto vazias. Os cientistas ficaram chocados com o trabalho de filigrana na pedra dura e ainda estão no escuro sobre o propósito dessas caixas feitas há mais de 3.000 anos. As caixas encontradas têm cerca de 4 metros de comprimento, pouco mais de 2 metros de largura e pouco menos de 3,5 metros de altura. O peso de cada uma, de acordo com estimativas aproximadas, não é inferior a 65 toneladas, e junto com a tampa o peso é de 100 toneladas. As paredes das caixas de granito estão perfeitamente encaixadas e igualmente polidas, tanto por fora quanto por dentro. Elas são feitas no mais alto nível de tecnologia moderna. Os antigos egípcios simplesmente não podiam ter a tecnologia que lhes permitia fazer essas estruturas. A habilidade de cortar pedra com precisão de vários microns é tão incrível que alguns especialistas até brincam que estão prontos para acreditar que as caixas não foram construídas para os faraós egípcios, mas foram deixadas na Terra por uma raça alienígena. O verdadeiro propósito e função das caixas permanecem desconhecidos, mas elas eram claramente importantes porque foram esculpidas com tanta precisão que poderiam ter permanecido herméticas por muitos milhares de anos. Helicóptero e tanque antigos. O que você vê aqui? Você vê um hieróglifo que se parece muito com um helicóptero moderno? Os teóricos da conspiração afirmam que isso é uma evidência de que os antigos egípcios viram e sabiam como são os helicópteros modernos e outros veículos. Ao lado do helicóptero, os entusiastas encontraram um tanque com canhões longos. Debaixo dele é um avião de carga ou um submarino. Pessoas particularmente impressionáveis veem uma unidade de radar com uma antena no canto direito. De acordo com essas pessoas, a tecnologia que está claramente fora de tempo sustenta a hipótese de que os antigos egípcios herdaram algo valioso de alguma civilização avançada que existia antes deles.
O mistério do antigo helicóptero egípcio foi resolvido por arqueólogos no Instituto de Egiptologia de Munique em 1992. Depois de estudar a imagem, os cientistas concluíram que o tempo havia terminado de pintá-la. A escultura original foi feita durante o reinado do faraó Seti, o primeiro. E então, algum tempo depois, eles foram rebocados e novos hieróglifos foram esculpidos. Isso foi feito muitas vezes. Os faraós assim apropriaram-se das pirâmides e templos de outra pessoa. Ao longo de milhares de anos, a superfície degradou-se e o reboco caiu, revelando ambas as esculturas, o que levou a esse efeito de sobreposição de hieróglifos. As fichas acrescentaram detalhes. Foi assim que a técnica adquiriu características modernas. Na verdade, todos esses desenhos eram apenas hieróglifos antes. Entrada secreta. Há vários anos, um egípcio chamado Naji descobriu uma passagem secreta sob o porão de sua casa. Como se viu, a passagem levava a uma das pirâmides de Gizé. Cavando em seu próprio jardim, um morador da vila de Al-Haramin encontrou um túnel forrado de lajes de pedra, que levava diretamente à grande pirâmide de Gizé. Os arqueólogos acreditam que nos tempos antigos essa passagem levava a um templo secreto no Nilo. Mas o verdadeiro propósito desse antigo túnel ainda é um mistério. Mas Naji ficou claramente encantado com essa descoberta, pois agora ele pode fazer passeios ao antigo túnel literalmente de casa. Isso é tudo, pessoal. Você acha que a maldição dos faraós realmente existe? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.